Aleluia. Obrigada, Senhor, por ter nos dado a graça. A graça é tudo que você precisa, irmão. A graça é tudo que você precisa. Não procure mais em lugar nenhum. Você encontra força na graça. Você encontra acolhimento na graça. Você encontra fortalecimento na graça. Oh, Senhor. É a graça que nos assiste na fraqueza. Quando você não pode, quando você não está se sentindo fraco, mas há uma graça. Sabe, amada, graça não é para você ficar suportando a dor, mas é um poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza, que te leva para a vitória. Aleluia. A graça, ela não é dizer assim: ah, meu filho, eu vou te consolar enquanto você estiver sofrendo. Não. Não. Diga assim: é poder. É poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza, mas não deixa você onde você está. Ela te puxa, te eleva para o lugar onde Deus quer que você esteja. Essa é a graça que nos fez filho de Deus. Oh, aleluia. A graça que nos salvou é a graça que nos ensina a viver. A graça que nos salvou é a graça que nos fortalece. A graça que nos salvou é a graça que nos prospera. Aleluia, aleluia. A graça do Senhor não passou. Estamos na graça, estamos na graça, estamos na graça. E o pecado não pode contra nós, porque estamos na graça, estamos na graça. Aleluia, aleluia. Oh, preciosas promessas. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? A nova aliança, a graça, a graça, a graça. Aleluia. Você conta com a graça de Deus. Você conta com a graça de Deus. Sabe, amado, você não é boi solto no pasto. Você é ovelha. E ovelha conta com o pastor. Ovelha conta com o pastor. O pastor está cuidando de você. Ele é o nosso bom pastor. Ele cuida de nós. Ele nos assiste todos os dias. Aleluia. Essa é a graça de Deus, amado. Essa é a graça de Deus, transformando homens e mulheres comuns em tochas vivas, em poder, em diferencial. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Capacidade para você viver aqui nesse mundo. Aleluia, aleluia. Nós já recebemos essa abundância da graça. Nós podemos reinar em vida. Essa é a graça de Deus. Oh, aleluia. Pai, te bendizemos, te exaltamos. Você é o dono da graça. E você generosamente derrama sobre nós a tua graça, Senhor. Obrigada por essa noite. Obrigado pelos nossos corações abertos para ouvir do Senhor. Pelos nossos corações receptivos à palavra. Senhor, eu quebro agora todo levante, todo sofisma, tudo aquilo, toda altivez que se levante contra a palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra encontrando os nossos corações essa noite. É dia de mudança, é dia de fortalecimento, Pai. E eu te agradeço, porque o Senhor está conosco, porque o teu Espírito está aqui. E é Ele que nos ensina, é Ele que nos ensina nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode sentar, amado. Mal comecei, já estou rouca. A irmã fica gritando. Amém? Sabe, amado, hoje nós vamos falar sobre a graça. Sobre a graça de Deus. Sabe, a gente está na igreja, né? Alguns há 10 anos, alguns há 2 anos, alguns
há alguns meses, alguns meses. Mas sabe, amada, a gente ouve tanto falar sobre graça, graça, graça. Talvez se eu te perguntar o que é graça, você tem uma resposta pronta. Favor imerecido, né? Mas sabe que é realmente um favor imerecido de Deus para nós. Mas graça, amada, ela vai muito além desse favor que nos salvou, que já foi grande coisa, amém? Já mudou totalmente a nossa história, já nos colocou no que Deus queria, amém? A graça que nos salvou foi maravilhosa, mas há mais da graça para que a gente viva aqui na terra, amém? A graça, amada, é o poder de Deus e o favor de Deus em nós, para nós e através de nós, amém? Aleluia! Eu estava lendo esse livro e eu assisti algumas ministrações de Tony Cook. Não sei se é assim que fala o Cook dele, mas é esse Cook aqui. Amém? E amado, que livro libertador. Você deveria ler. Tem aqui na biblioteca da igreja. Você deveria ler. Amém? Sabe por quê, amado? Porque a gente precisa entender a graça. Às vezes a gente não está vivendo coisas em nossas vidas porque a gente não entendeu que a graça do Senhor está disponível para nós naquela parte da nossa vida também. Amém? Oh, aleluia! E glória a Deus pelo ministério da graça. Aleluia! A graça é o amor de Deus em ação. Amém? A Bíblia fala que Jesus tinha a abundância da graça. Jesus estava aqui, ele estava em graça. Ele andava na graça. Ele fazia as coisas através da graça de Deus. Por isso que a graça é um poder. E Tony Cook, ele divide, para ser um pouco didático, amém? A graça em 5 manifestações principais dessa graça. A graça salvadora, a graça santificadora, a graça fortalecedora, a graça para servir e a graça para compartilhar. Amém? Aleluia. E sabe, amado, que a graça está disponível para nós. Está disponível. Mas assim como a salvação, que você precisou fazer algo para tomar posse, você precisa, pela fé, receber a graça de Deus para mudar o rumo da sua história. Amém? A Bíblia fala que nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. A graça é a parte de Deus, a fé é a nossa parte. Amém? Em tudo, amado, tem a nossa parte é de Deus sempre. Amém? Então a graça é aquilo que flui de Deus para nós. E a nossa função, o nosso dever é receber aquilo que Deus está nos dando gratuitamente pela fé. E foi assim que você entrou na família de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, essas manifestações da graça estão disponíveis, mas precisamos da fé para acessá-las. Abre tua Bíblia lá, em João 1,16. Glória a Deus. Eu vou acompanhar para mim. Amém? Você chegou lá? Amém? Diz assim: porque todos nós temos recebido da sua parte plenitude e graça sobre graça. Sabe, amada, essa graça sobre graça é como quando você está na beira-mar e as ondas do mar, vez após vez, vai te banhando. Vez após vez, vai te banhando. E sabe, amado, por mais que o mar esteja tranquilo, vai pelo menos ter uma ondinha que vai chegar até você. E a graça é assim, ela vai fluindo. Recebemos da parte de Deus graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Amém? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Mas sabe, amado, que você precisa chegar na beira-mar, pelo menos. Não adianta você ficar dizendo, olha só a graça de Deus. Olha só a graça de Deus. Olha só as ondas do mar, que bonitas. Queria tanto sentir como está a temperatura dessa água. Queria tanto ver como é
essa água vai me tocar. Não adianta, você precisa fazer algo. E a fé é que te leva para isso. A fé, crer que o Senhor está disponibilizando graça, poder, favor para você. Amém? Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, a primeira parte que nós vamos ver é a graça para a salvação. A graça para a salvação é o poder de Deus e a habilidade de Deus que nos justifica, perdoa os nossos pecados e nos faz novas criaturas. Amém? Lá em Efésios 2:8, por favor, Tiago. Oh, aleluia. Aleluia. O Espírito está aqui, é Ele quem nos ensina. Mas sabe, amado, assim como eu sou professora e os meus alunos precisam de uma disposição para aprender, não adianta eu ter a melhor didática do mundo se os meus alunos não tiverem disposição para aprender. Se eles ficarem olhando para mim e dizendo, eu acho que Claudinelli não é bem formada em biologia. Eu acho que o mestrado Claudinelli valeu de nada. Eles não vão receber nada da minha parte. Mas glória a Deus, porque aqui na igreja é pelo Espírito. Vai além da minha capacidade. E sabe, amado, que a unção quebra todo jugo. Se você abrir seu coração, é Deus quem vai ministrar você. Aleluia! É o Senhor quem ministra. É Deus que é o Senhor dessa igreja. Aleluia! Aleluia! Porque Satanás engana as mentes e os corações dos homens, mas o Senhor liberta o cativo. Aleluia! Sofisma cai hoje. Se você deixar a palavra tocar você. Às vezes a gente está parado, amado, porque a gente está resistindo à palavra. E a gente está travado naquele mesmo lugar. E resistindo à palavra, travado naquele lugar, e resistindo à palavra, cheio das nossas convicções, cheio das nossas opiniões. Mas sabe, amado, a unção pode te levar onde você não pode ir sozinho. Mas para isso você precisa deixar que ela te toque. Aleluia! Não sou eu, amado, eu estou falando e glória a Deus, porque há um chamado na minha vida para isso. Mas não sou eu, é o Espírito através de mim. Aleluia! Só arando na terra do teu coração, amém? Para que você não perca isso. Porque, amado, o entendimento da graça vai te fazer um cristão incomum. Amém? Então, Efésios 2:8, por favor, Tiago. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Por favor, próximo. Não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Glória a Deus. Então, amado, nós fomos salvos pela graça. A graça veio de Deus. Amém? A gente acessou pela fé. Amém? Pela fé nós acessamos. Então, amado, não pense que é na sua força, nas suas obras. Claro que nós temos uma função aqui na terra de andar em santidade, de viver a vontade de Deus. Mas não é por isso que você é salvo. Você é salvo por perseverar na graça. Você é salvo, você foi salvo por essa graça e você continua sendo salvo por essa graça daquilo que ainda prende a tua mente, ainda prende teus hábitos. Amém? Você precisa dessa graça, mas você já foi salvo pela graça. E você acessou isso pela fé. Essa é só a porta de entrada, amada. Porque em Deus há muito mais. Em Deus há muito mais. Aleluia! Glória a Deus. Abre lá, por favor, em Romanos 3:24. Culto de ensino, a gente mexe na Bíblia, amém? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então foi a graça que te tornou justo. Você era, amado, uma pecinha rara, carimbado, com o nome assim, 10. Esse desce. Desce. Mas Deus, pela sua graça, te justificou, te limpou, te criou, te transformou, fez você uma nova criação. Sabe, eu gosto muito daquele exemplo do copo. Né? Amassou o copo estava lá. Deus não só foi ajeitar o copo não, mas Deus trocou por um copo novo. Amém? Você já viu esse exemplo? Pega o copo descartável, está lá todo amassado. Deus não só fez assim ajeitar você.
e diz, tá bom. Tem umas coisas, né, umas cracas do pecado aqui, mas deixa ele, o importante é ir para o descanso eterno com o Senhor. Não, amado, ele trocou a tua natureza. Porque a sua natureza estava destinada ao inferno. A sua natureza era filho do diabo, desculpa dizer. Mas agora você é filho de Deus, porque a graça te fez filho. A graça te fez filho de Deus. Aleluia! A graça te fez filho. E glória a Deus. Deus é tão bom, porque Ele dá a graça e Ele ainda dá a fé. Aleluia! Amém? Aleluia! E nós temos uma graça, amado, que nos capacita a viver aqui na terra. A graça para a santificação. É o poder de Deus e a habilidade de Deus que nos purifica e nos capacita a viver uma vida santa em um mundo corrupto. Sabe, amado, às vezes a gente está preso em algumas coisas e a gente fica lutando contra a nossa própria força, com a nossa própria força. Com a nossa própria força. E cai de novo. E com a nossa própria força. E cai de novo. Com a sua própria força, amado, você coloca a água na boca para não falar mal dos outros. Mas com a graça, você diz, eu não vou falar. E não fala. Amém? Você já viu a tática da água? Quer falar mal dos outros, bota água na boca. Para não falar nada. Porque está com a boca ocupada com água. Mas com a graça santificadora, amado, você consegue dominar-se a si mesmo. Através do domínio próprio você consegue. A graça te santifica. A graça te ajuda a vencer. A graça te ajuda a vencer as suas fraquezas. Aleluia. A graça nos ajuda a vencer aqui onde nós somos fracos. Aleluia. A graça não é a permissão divina para fazermos o errado, mas a força de Deus para nos manter em santidade. Amém? É a graça que nos faz ser santos, amado. A gente tem um poder que nos capacita a isso. Abre lá em Tito 2:11. Aleluia. Você chegou lá, amém? Aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Oh, obrigada, Senhor. Graça sobre graça. Tito 2:11, amém? Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Próximo. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Amada, graça nos ensina a viver. Ela nos educa. Como um pai educa seu filho, a graça nos ensina a viver de maneira santa, justa e piedosa aqui na terra. Aleluia. Você não está solto aí sozinho não, amado. Tem uma graça que te assiste. Tem uma graça que te assiste. Tem uma graça que te ajuda a ser santo. Tem uma graça que nos ajuda a rejeitar o pecado, rejeitar as impiedades, as paixões mundanas. Amém? Abre em Romanos 6:14. Glória a Deus. Aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Amém. Deus é bom. Amém. Nunca falta, nunca falta. O Senhor nunca falta com a palavra dele. Aleluia. E Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Amém. Há uma capacidade do Senhor para que a gente vença o pecado. O pecado, amado, não é mais o nosso Senhor. Ele não é mais o nosso Senhor. Não estamos debaixo da lei do pecado. Não estamos mais presos ao pecado. Mas o pecado não pode mais ser o nosso Senhor, porque estamos na graça.
Quando recebemos o Senhor, nós podemos vencer. Ainda que nossa ótica natural pareça impossível, com a ajuda do Senhor, você pode. Amém? Bota o versículo seguinte, Tiago, por favor. Porque e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Amém? Claro que exige uma escolha nossa, um esforço da nossa parte de nos abster do pecado. E assim nós estamos na obediência para a justiça e não no pecado para a morte. Amém? Mas a graça está nos assistindo, nos ensinando a viver, nos educando como sair das paixões mundanas. Aleluia. Glória a Deus por isso. O arrependimento, amado, só é possível por meio da graça. Porque se a gente não compreender a graça de Deus, não compreender que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, não acessarmos essa graça pela fé, a gente continua do mesmo jeito vivendo nossa vida. Mas a graça, o amor de Deus nos constrange a viver uma vida santa. Amém? Aleluia. E se pecarmos, amados, se você pecar, Nelly Maiorinho, deixa eu falar um negócio. Pequei, viu? Pequei, disse que não devia, fiz o que não devia. E agora? Há um trono disponível, onde você pode encontrar graça e misericórdia. Lá em Hebreus 4,16 diz isso. Aleluia. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Sabe, amado, Deus, Ele quer que a gente se achegue confiadamente. Errou, meu filho? Tenha confiança. Confie que seu pai pode lhe dar graça, lhe dar misericórdia. Misericórdia para você não receber aquilo que você merecia. E graça para você receber aquilo que nem você merecia. Oh, aleluia. Se achegue, amado. Quando você errar, se achegue ao trono. Se achegue ao trono. Mas em vez de nos achegarmos ao trono, às vezes a gente é melhor não conversar com Deus sobre isso, não. Finge que o Espírito Santo não está aqui dentro e segue. Está repreendido, amém? Se achegue para encontrar misericórdia. Se achegue para encontrar graça da parte de Deus para a sua vida. Amém? E não só quando pecarmos, amém? O trono está disponível sempre para o Senhor, do Senhor, para derramar graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Mas saiba que quando você pecar, você também tem da parte de Deus misericórdia e graça. Agora, não é por isso que nós vamos viver uma vida de pecado. Amém? Mas, da parte de Deus, a graça e misericórdia para nós. Amém? E há uma graça, amado, fortalecedora. A graça fortalecedora é o poder e a habilidade de Deus que nos dá energia, inspiração para viver vitoriosamente, reinando sobre os desafios e as circunstâncias da vida. Oh, aleluia! Sabe, amado, às vezes a gente lê a parte que Deus diz para Paulo: minha graça te basta. E parece que Deus está dizendo: ó, Paulo, não vou te ajudar não, te vira aí sozinho, ó. Você já tem a graça, te vira aí sozinho. Mas não é isso, amado. O versículo não termina só isso. O contexto não termina só isso. Deus fala para Paulo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de Paulo. É quando você não pode. É quando você não consegue sozinho. A graça vem e te levanta. Te sustenta. Te ampara. Te fortalece. Amém? Quando você não pode sozinho, a graça te assiste também. Há uma graça que te fortalece, amado. Há uma graça que te fortalece, que te levanta, que te ajuda. Você não está sozinho. Há uma assistência da graça. Há uma assistência da graça para a sua vida. Amém? Romanos 5,17, por favor, Tiago.
E essa graça, amada, ela nos capacita a viver uma vida como reis e sacerdotes aqui na terra. Não é uma vida qualquer. Uma vida de deixa a vida me levar, a vida leva eu não. Não é uma vida de vamos sofrer aqui, porque o povo de Deus sofre. Não, amado, é uma vida de vitória, de reinar em vida. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça, diga eu recebi, aleluia, e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, aleluia, aleluia. A graça te faz reinar em vida. A graça te faz reinar em vida. Oh, aleluia! A graça não nos capacita para viver uma vida miserável aqui na terra, amado. Uma vida de vai chorando, geme e chora. Se quer vitória. Mas sabe, a palavra fala que esse Jesus que te deu a graça, que por meio dele você pode reinar em vida, ele mesmo é que te conduz vitoriosamente. Sabe, a palavra fala que glória, porém, a Deus, que por meio de Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aleluia. Glória a Deus. Abre lá em 2 Coríntios 12, 9. Glória a Deus. Amém? Você chegou lá? Diz assim. Então, ele me disse, isso foi Deus falando com Paulo, amém? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Há um poder, amado. A graça. Não é Deus falando para Paulo. Olha, Paulo, é só isso, viu? Vou dar só... Fica aí tranquilo. E aí que está sofrendo perseguição. Fica aí tranquilo, Paulo. Não. É Deus dizendo, Paulo, eu te dou poder. Eu te dou poder. Eu te dou poder. Quando você não pode, Paulo, eu vou fazer você triunfar. Amém, amado? É o poder que fez Paulo pregar para multidões, para muitos. Na verdade, amado, foi o poder que fez Paulo pregar e a palavra ser registrada e alcançar a sua vida. Foi essa graça que fez Paulo não desistir. Foi a graça que sustentou Paulo, e amado, sabe por que você está lendo isso? Porque um homem foi alcançado pela graça de Deus. Sabe por que você tem revelação da justificação? Porque um homem foi alcançado e suprido e levantado pela graça de Deus. Quando as oposições se levantavam contra ele, ele continuava falando e as prisões chegavam e ele continuava escrevendo e falando às igrejas e mandando o povo rir enquanto ele estava preso. Era uma coisa muito de Deus. Aleluia! É por isso que a sua vida foi alcançada também, amado. Porque aquele homem foi suprido de graça a tal ponto que não disse, eu não quero mais isso aqui não. Ele disse, não, eu vou continuar. Eu sou o prisioneiro do Senhor, eu falo mesmo. Digo mesmo que Jesus é bom. Digo mesmo que eu não estou mais debaixo dessa lei que me aprisionava, mas eu estou debaixo de uma graça. Então, amado, quando você for dizer a alguma pessoa, você for lembrar a si mesmo, há uma graça para fazer isso. Não pense que é uma graça para você ficar só suportando, não. É uma graça que te ajuda a vencer aquilo que você está passando. Aleluia! Não é só ficar suportando aí, menino. Não, é, olha, o meu poder se aperfeiçoa em você, menino. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. É pela graça. 1 Pedro 5,10. Oh, aleluia. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vai
vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? É o Senhor que te fortalece, quem te fortifica pela graça dEle, pelo poder dEle que se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Amém, amado? Você crê que a graça te fortalece? Aleluia. E te faz reinar em vida. É uma vida em comum, amado. É uma vida em comum. Sabe, às vezes, quando a gente fala, né? O verbo da vida fala. Reinar em vida. O povo só acha que a gente está falando de estar aí com os olhos saindo pelos bolsos, caindo. Não, mano. Não é só isso, não. A graça também nos supre. Amém? Mas o reinar em vida, amado, é você ter uma vida em comum. É ter uma vida de quando está todo mundo falando uma coisa errada, incredulidade, você diz, não. Eu consigo crer aqui. Eu vou ser o que crê aqui. Eu vou ser o que acredita aqui. Quando todo mundo está dizendo, é normal. Olha, crente é assim mesmo. A gente está aqui na terra para passar por tribulação, porque Jesus disse que a gente vai passar por tribulação. Jesus disse, mas Ele disse para a gente ter bom ânimo. Aleluia. Ele disse que vai nos conduzir vitoriosamente. Aleluia. Aleluia. A graça, amado, é o que te faz ter alegria em meio à tribulação. É que te fortalece. No final você diz, sei como eu passei não, mas só podia ter sido Deus. No final, amado, tem que ter um resultado que glorifique a Deus. Daquilo que você está passando. Você não está sozinho, a graça te levando até lá. Aonde Deus quer, a graça te conduzindo até lá. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. E há uma graça compartilhadora. A graça compartilhadora é o poder e a habilidade de Deus que supre as nossas necessidades e acrescenta alegria quando compartilhamos com os outros. Amém? A graça de Deus também nos prospera, amado. Aleluia! Lá no versículo muito conhecido, né? Se você é do verbo da vida, vitória, seja nem qualquer verbo da vida, mas vitória, que a gente lê muito esse versículo. 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Oh, aleluia! Glória a Deus! O Senhor é através da sua graça que vai superabundar. Sabe, amado? Muitas vezes, quando a gente vai ler sobre graça na Bíblia, é sempre algo extravagante. É a abundância da graça, plenitude da graça, graça sobre graça. Deus derrama graça abundantemente sobre nós. Deus pode nos fazer abundar nessa graça, que vai nos ajudar a compartilhar com as pessoas e vai suprir as nossas necessidades. Amém? Amém? Aleluia. A graça, ela nos supre, mas ela tem um fim proveitoso, que é a gente ser generoso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Abre em Salmo 90, 17. Oh, aleluia. Amém? Você chegou lá? Diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Sabe, amado, dá uma graça para você trabalhar também. Amém? A graça te ajuda a trabalhar. Sabe, amado, dá uma graça para eu ser professora. Olha que é graça, viu? Tem umas turmas lá que precisa de graça sobre graça.
Graça sobre graça, graça sobre graça, outra graça, outra graça. Aí tem um menino específico da turma que é graça sobre graça, graça. E mais graça. Amém? Mas há uma graça que me assiste, que abençoa as obras das minhas mãos. Há uma graça para Darcy ser fisioterapeuta. Há uma graça para Nandinho ser barbeiro. Para Detinha ser técnica de enfermagem. É uma graça. Há uma graça. E sabe, amado, isso nos faz incomuns no mundo. É por isso, amado, que quando a gente vai fazer as coisas, aquilo que nós fazemos é diferente. Aquilo que nós fazemos tem um amor fluindo. Porque a gente tem a graça para fazer aquilo que nós fazemos. Amém? Então a graça que vai te suprir não é só a graça que você fica em casa esperando chegar, não. Amém? A não ser que você tenha uma instrução direta de Deus para fazer isso. Pare, fica aí que Deus vai se suprir. Amém? Mas há uma graça para você trabalhar. Há uma graça para você empreender. Há uma assistência do Espírito para isso. Amém? Ideias. Ser guiado para fazer a coisa certa no tempo certo. Amém? Talvez você até tenha uma ideia do negócio, mas sente o freio. E de repente você sendo guiado pela graça, uma graça vai atuar sobre você, amado, vai te suprir. E no tempo certo, na hora certa. Tá! Amém? Glória a Deus por essa graça. Aleluia. A graça é o amor de Deus nos suprindo. E o amor de Deus que faz a gente suprir a outros. Amém? Sabe, amado, Paulo estava em prisões. E uma igreja estava com ele, assistenciando ele, dando graça a ele. Sabe, amado, por meio da nossa generosidade, serão tributadas, glórias a Deus. Vai para o lugar certo. Amém? Você próspero, você prosperando outros e a graça sendo, e a glória sendo dada ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso que a gente precisa ter, amado. A gente precisa ter. O que a gente tiver, a gente tem para dar. A gente precisa ter para dar. Amém? Abre 2 Coríntios 8, 1. Aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Amém? Você chegou lá? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Sabe, Paulo fez o povo conhecer que foi a graça de Deus que se manifestou. Para o povo, mesmo tendo pouco, superabundar em generosidade. E às vezes a gente acha que porque a gente tem pouco, a gente não pode fazer nada. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E essa igreja enviou coisas para Paulo, sabe? E quando Paulo diz para que o Senhor derrame sobre eles provisão, mas precisa ter uma ação de generosidade. Sabe, amado, Deus não quer que a gente prospere para que a gente fique mostrando apenas que nós somos ricos. Para ficar ostentando no Instagram, viajando para Dubai. Amém? Mas Deus quer que você viaje para Dubai também, amém? É lícito. Glória a Deus. Tomar café com ouro. Mas, amado, se a sua riqueza for só para você, você não entendeu nada. Se você quiser enriquecer só para você, você não entendeu nada de evangelho, amado. Nada. Me perdoe falar isso. Mas é melhor Deus te corrigir do que Satanás. Porque ele não vai nem te corrigir, ele só vai ficar te alimentando. E te dando uma rasteira depois. A sua riqueza é para generosidade. A provisão que a graça te dá é para você ser generoso. Sabe, amado, a gente não pode ficar inflado de tudo que é nosso. Aleluia.
Aleluia. Engraçado que às vezes você faz alguma coisa, você fica apertado, né, financeiramente. E aí nesses momentos o Senhor te desafia algumas coisas e você diz, Senhor, veja, você não vai entender esse mês nada. Amém? Deus às vezes faz um desafio comigo, eu disse, amado, você não está entendendo, querido. Mas se a gente crer na palavra, se a gente obedecer, se tivermos o nosso coração disponível e generoso, o Senhor só precisa disso, amado. Ele dá semente a quem semeia. Ele não dá semente a quem fica só olhando as árvores frutíferas do seu jardim. Ele dá semente àquele que quer semear. E Ele é tão bom que Ele ainda dá pão para alimento. Tem para você e tem para os outros. Sabe, a intenção do Senhor nunca é que você fique sem nada e padecendo, amado. A intenção do Senhor é te suprir. Aleluia. Mas que você também seja provedor. Não fica só idealizando teu futuro. Eu quero isso para mim. Glória a Deus pela minha casa. Glória a Deus pelo meu carro. Glória a Deus mesmo. Mas o teu carro vai poder dar uma carona? A tua casa vai poder acolher alguém se precisar? Da tua despensa vai poder sair alimento que supra a fome de alguém? Da tua conta bancária vai poder socorrer alguém? Aleluia. Glória a Deus. Quando mexe em dinheiro a gente fica, muda logo. Mas isso é a graça de Deus querendo nos suprir. Olha, não se preocupe não com a minha dicção não, é porque eu dei 8 aulas hoje, então já estou assim, ó, no limite da dicção, me perdoe. E existe uma graça, amado, para que a gente sirva, amém? A graça para servir é o poder e a habilidade de Deus para servir a Ele e aos outros, com os dons e aptidão que nos foram divinamente concedidos, amém? Então, a graça de Deus para servir. Sabe, amado, nós servimos, nós temos dons, porque o Senhor nos concedeu. Amém? Ele que concede dons aos homens. E sabe que essa graça para servir é com o seu dom. Talvez você tenha um dom nos 5 dons ministeriais. Amém. Mas também tem os seus dons naturais. Amém? Tem os seus talentos. Que você pode fazer algo para o Senhor. Algo pelos outros. Tem um pessoal que faz uma ação social em alguns hospitais que sabe sabe o que eles fazem? Estão lá para ouvir pessoas. Sabe, mas se essa pessoa for crente, ela está fazendo isso debaixo de uma graça para si. Ela está lá simplesmente para visitar as pessoas que não recebem visita e ouvir, conversar com aquele idoso que as pessoas não querem conversar, com aquela mulher diferente lá que ninguém quer conversar, com aquelas pessoas pequenininhas, chega perto, a pessoa está lá, ó, servindo. Amado, isso é amor fluindo, isso é serviço. O nosso serviço não pode se resumir a gente estar cantando ou pregando. Amém, liderando. Isso é serviço também, glória a Deus, porque Deus quis assim. Foi Deus que levantou os dons da igreja, foi Deus que levantou o ministério dos socorros, amém? Foi Deus que nos deu esse dom. Mas sabe, amado, que a gente precisa também estar pronto para servir aos outros com os nossos talentos. Eu vi uma coisa muito interessante um dia desse no Facebook, que era o seguinte: uma mulher postou um anúncio de diarista. Só que ela postou um anúncio todo confuso, ela não sabia escrever bem. E uma pessoa que sabia fazer uma arte simplesinha no computador, foi lá, fez uma arte para ela, botou fulana de tal, diarista, telefone tal, não sei, todas as informações dela. Sabe, amado, que você pode assistenciar algum irmão seu assim? Sabe que você pode suprir uma pessoa, estando apenas no departamento infantil, parece, estão lá no berçário, ficam só com os bebês. Mas, amado, sua função é tão importante, porque você está dando a oportunidade para a mãe do bebê estar aqui ouvindo a palavra. Talvez ela chegou e hoje o dia dela foi daquele jeito.
Satanás quis até matar ela. E você ficou lá com o bebê dela, para ela estar ouvindo aqui, dizendo que a graça de Deus está assistenciando ela. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não trate as coisas de Deus como coisas normais, comuns. A gente não pode tratar, colocar letras de música como se fosse um slide da faculdade. Eu sou apaixonada por letras de música. Deus fala tremendamente comigo. Pode ser um bezerro cantando, amado. Se a letra for bonita, eu vou ficar ouvindo 10 vezes a música. Eu já ouvi a música. Sem teu viver, existe um vazio. Só quem das antigas. Amém. E a qualidade do som era péssima. Mas a música falava para mim: feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Sabe a letra? Alguém que botou aquela letra da música na internet me alcançou. Sabe, às vezes está aqui, você acha comum, mas o irmão aprende a letra. E aí, no dia da tribulação, ele lembra que a graça é o favor imerecido de Deus. Ele lembra que o céu pode descer na casa dele. Por causa da letra da música. Sabe, existe cientificamente comprovado que a gente às vezes aprende melhor com música. E às vezes, então não trato comum passar a música. Não trato comum cantar aqui. É mais um culto e o louvor vai estar lá. Aí vai estar um menino na bateria. Não, amado. Há um poder que flui daqui. Há um poder que flui daqui. Há um poder há uma graça para servir. Há uma graça para servir. Há uma graça sobre a vida de André e Neide para estar recebendo pessoas ali. Há uma graça sobre os diáconos servindo ali. E sabe, amado, isso é tão poderoso. Isso é tão poderoso, tão poderoso. Não tem nenhum de nós aqui, amado. Nenhum de nós na terra, na verdade. Nenhum crente, nenhum apóstolo, profeta, dono de igreja, se tiver por aí, que cresceu tanto ao ponto de não poder servir. E isso foi falado na conferência de ministros. Isso parecia que alguém estava com uma flechada no meu coração. Que eu disse: Senhor, sabe, eu quero entender para o que eu fui ungida. Eu não quero que os meus olhos se enganem, que a minha mente e o meu coração seja corrompido. E sabe, amado, nós fomos licenciados para servir você. Nós fomos ungidos para servir a você. Oh, aleluia, sabe? E Tiago Garcia, ele falando sobre isso, de servir. Ele falando que quem pegou as cadeiras lá foi as pessoas que são a diretoria do ministério. Estava lá carregando a cadeira para receber os ministros na conferência. Apóstolo Guto estava lá carregando cadeira, não sei onde, para colocar na conferência. Amado, não é que essas pessoas, elas são os queridinhos de Jesus, não. Mas elas cresceram na palavra, cresceram no ministério, mas elas têm um coração para servir. E servir, a gente precisa servir uns aos outros, amado. A gente precisa amar servir. A gente precisa entender que quando a gente está no departamento infantil, quando a gente está na diaconia, quando a gente está no louvor, a gente não se trata de servir apenas a pessoas. Você serve a Deus através das pessoas. Não trate como comum, amado. Não trate as escalas como comum. Ah, não vou hoje não, por quê? Porque eu quero, sei lá, ficar em casa descansando, assistindo culto pela internet. Amado, você não sabe o perrengue que é quando alguém falta uma escala aqui. Se faltar uma escala da mídia, eu e Tiago ficam aqui com caos. Porque às vezes eu estou escalado no DI, Tiago está escalado na bateria, e a gente fica, e agora? Oi?
Mexe com tudo, mexe com louvor, mexe com a mídia, mexe com o DI, mexe com a diaconia. Então, amado, não trate as escalas como comum. Amém? Não é só porque foi feita por homens que é comum. Amém? Então, honre ao Senhor com o seu serviço. Honre ao Senhor. Deus te deu dons e talentos para você servir. Amém? E servir é bom demais, amado. Servir é bom demais. Servir a Deus com nossos dons espirituais e naturais, servindo pessoas. Às vezes a gente acha que vai... Eu só sirvo a Deus. Eu só sirvo a Deus, amado. Eu não sei como é que você só serve a Deus. Porque Deus nos fez uma família, um corpo, onde a justa cooperação de cada um é fundamental. E há uma graça para você ser o que você é, amado. Paulo fala que pela graça de Deus ele era o que era. Amém? Aleluia. Pela graça de Deus você é um profeta. Pela graça de Deus você é um apóstolo. Pela graça de Deus você é um mestre. Pela graça de Deus você é evangelista. Pela graça de Deus você liga para a igreja. Pela graça de Deus você atende nos socorros. Você socorre o corpo de Cristo. Pela graça de Deus. Não é pela nossa habilidade natural só, amado. Sabe, tantos... De Lucas estava pregando no culto jovem, acho que ele estava falando do atleta, né? Não vou cantar a música. Do atleta, da história das 3 coroas, né? Um rei que tinha sua coroa, um atleta que tinha sua coroa. Sabe, amado, as habilidades naturais, elas passam. Às vezes, o que você conseguia fazer na força do seu braço, quando você era bem novinho, ou você não consegue mais, com tanta excelência. Mas o seu coração no serviço, o seu coração em servir pessoas, continua. Aleluia. Aleluia. Nós não estamos aqui por nós mesmos. Nós estamos aqui pelo Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso. Você pode ficar de pé, o louvor pode vir. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, obrigada, Senhor, pela tua graça. Oh, obrigado pela tua graça, Senhor. Há um poder disponível, amado. Oh, aleluia. É num ponto que você não pode, que você não consegue. Aleluia. É no seu serviço, é no seu dia a dia. A graça está te assistindo. A graça está com você. A graça do Senhor está com você. Tome posse pela fé, amado, da graça. Quando você estiver ali, numa situação que você está perdido, Senhor, eu recebo da tua graça para fazer isso. Eu bebo dessa graça, Senhor, para fazer isso. Eu bebo dessa graça para fazer isso. Aleluia. Aleluia. Se achegue ao trono da graça, amado. Se achegue ao trono da graça. Se achegue ao trono da graça. Essa graça que nos colocou na família de Deus nos ensina a viver. Deixa o Senhor te ensinar a viver, amado. Deixa o Senhor te ensinar a viver. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Você pode exaltar o Senhor. Você pode louvar o nome dEle. Ele é digno. Ele é digno por derramar graça sobre graça.